Vamos começar a aula sobre o gênero textual crônica. Todo mundo já deve ter ouvido falar em crônica, porque, salvo engano, esse é um assunto que a gente vê no nono ano. Então, vocês estão no segundo, mas penso eu que no nono ano vocês já viram crônica. Tenho quase certeza que vocês já viram crônica no nono ano, que eu já dei aula no nono ano e eu acho que a gente viu isso. Então vamos lá. O que é uma crônica, gente? Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido. É aquele textinho que ele vem muito nos livros de português de vocês. Então, geralmente, a atividade do livro pede para vocês interpretarem um texto, e esse texto geralmente é uma crônica, ou parte de uma crônica. Tanto que quando eu for falar nome de autores conhecidos, cronistas conhecidos, autoras, vocês vão lembrar do livro de português de vocês. Tenho certeza. Certo? Vamos lá. Crônica. A gente vê a crônica muito em colunas de jornais, em TV, certo? Porque ela também pode ser falada. A gente vê a crônica em revistas. Então, sempre vai ter cronistas, porque a crônica, ela nasce dessa vivência do cotidiano, certo? Alguém que consegue escrever e falar, né, dizer o que sente através das palavras, vai observar o mundo, vai sentir de um modo diferente e vai transformar aquilo numa crônica. Então, a crônica, ela é um gênero muito antigo, ela é um gênero que ela foi criada para o jornal, bem dizer. Foi popularizada através do jornal, desculpa. Então, através do jornal, ela foi popularizada. Então, os cronistas, eles escreviam diariamente, semanalmente, quinzenalmente, em jornais. Mas por quê? O jornal, ele tem uma característica, certo, de trazer assuntos que são temporários, assuntos que todo mundo já deve ter ouvido falar, aquele dito que fala, o jornal de hoje, ele vai enrolar o peixe amanhã na feira. Ou seja, a notícia de hoje, amanhã ela já é antiga. Então, a crônica, por ter uma característica que a gente vai ver mais lá na frente, muito atual, muito do cotidiano, então ela vai encontrar no jornal um meio excelente para a sua divulgação, para a sua veiculação. Então, essas pessoas que escrevem, né, os cronistas, eles possuem uma extrema habilidade em recontar as aventuras de viver num gênero estiloso, que é a crônica, proporcionando prazer e principalmente levando o leitor à reflexão. Deixa eu levantar aqui um pouquinho a minha cadeira. Levando o leitor à reflexão. Vamos lá. É através da cronologia do cotidiano que a crônica é inserida na vida, criando um espaço privilegiado para a leitura. Cronologia do cotidiano. Nós temos os elementos do dia a dia, né? Todo mundo tem. Você acorda na sua casa, são coisas simples. Mas aí, a crônica, o cronista, ele vai olhar para aquela coisa assim, cotidiana, que acontece ao longo do dia, nessa cronologia, né, ao longo do tempo, ele vai olhar assim com um olhar específico, sabe, um olhar especial. É como se ele fosse comprar pão, né, o nosso cronista, ele tá na fila do pão, e ele observa aquele movimento das pessoas que vão, que escolhem os pães, que dizem eu quero mais assim, mais desse jeito, não sei o que. Ele vai observar aquele movimento e dali ele vai falar sobre a vida, sobre o movimento da vida, sobre como a vida ela pode ser comparada à fila da padaria e do quanto isso pode significar, como você pode evoluir só por essa experiência. Ou seja, ele vai fazer aquela viagem, né, de escritor
E você vai encontrar sentido, porque vai trazer um elemento, uma situação que acontece todo dia, mas o cronista, a crônica, ela vai ter essa característica de olhar para aquela coisa que é cotidiana com um olhar, como é que eu posso dizer, diferente, um olhar artístico, um olhar sensível. Ou seja, se você não parar para olhar com os olhos do cronista, a gente acaba dizendo, ai, que texto chato, que besteira, não tem nada a ver. Mas o cronista, ele vai conseguir encontrar, certo? Fantasia, graça, reflexão, vai conseguir fazer um texto gostoso de alguém que senta ao meu lado no ônibus, ou da minha ida ao supermercado, ou o modo como as pessoas usam as suas máscaras. Então é isso. Ai, gente, tô vendo aqui o vídeo, me olhando, tô me achando toda torta. Calma, é isso daqui que tem que ajeitar. Pronto. Então vamos lá. Crônica. De onde vem essa palavra? O que significa crônica? A crônica, gente, ela vem do grego cronos, que significa tempo. Então, Cronos, ele era o rei do tempo, né? A pessoa da aula doente. Ele é o deus do tempo, certo? Ele é o... Então, palavras como cronograma, cronômetro, cronologia, tem a ver com tempo, tem a ver com sequência, né? Então, a crônica vem dessa etimologia da palavra, vem desse radical cronos, tá certo? O que quer dizer? Tempo, ok? Vamos lá, continuando. Então, o que significa crônica? O que significa a palavra crônica? O que é uma crônica social? Alguém aqui já leu uma crônica esportiva? Alguém aqui já viu, por exemplo, alguns apresentadores desses programas esportivos fazendo análises reflexivas sobre um jogo, trazendo ali elementos? Alguém já leu uma crônica policial? Aqui dá para ver a diversidade da crônica, né? Como ela pode ter várias facetas, várias características. Então, vamos agora definir. Crônica refere-se a um gênero textual que aparece em jornais e revistas, a gente já disse isso. Tem um espaço reservado para determinado assunto. Então, o público que gosta de ler crônica, ele é bem fanático por crônica, porque como ele é um texto atual, alguns, né, tem textos, tem crônicas que elas são atemporais, elas foram escritas em 1900 e lá vai bolinha, e ainda assim vai falar sobre a vida, sobre paixões, sobre amores, e vai ser bem atual. A gente tem autores, desculpa, que vocês vão ver, que escreveram crônicas em sua época, mas trataram de questões que são sempre atuais, como essas questões, essas reflexões sobre a vida. Então, tem gente que é viciada em crônica esportiva, né? O povo que gosta de esporte adora ler as crônicas esportivas. Tem gente que adora crônica histórica, aquela crônica que vai contar a história das coisas. Tem pessoas que leem jornais e revistas para saber o que está se passando com as socialites. Aí vão ver as crônicas de moda para entender, né? Alguém vai contar como é que tá, vai dizer as novidades, mas isso de um modo, como é que eu posso dizer? A crônica, ela vai ter uma característica que ela vai misturar a linguagem literária com a linguagem jornalística. Então, ao mesmo tempo que ela vai trazer essa coisa da atualidade, da descrição, né, vai trazer assim aquela coisa do momento, ela também vai trazer o deslumbre do texto, vai trazer aquela coisa da beleza, da estética, né, da literatura. Então, diariamente a gente encontra crônicas sobre os mais variados assuntos. Eu era muito, aliás, mas lia muito crônicas do Nelson Rodrigues. Gosto muito do Nelson Rodrigues, ele tem uma produção riquíssima, porque desde os 12 anos ele faz parte de jornal, né? O pai dele tinha jornal, então ele começou cedo, certo?
E o Nelson Rodrigues, ele tem muitas crônicas esportivas, muitas, belíssimas as crônicas esportivas dele, muito engraçada, porque ela vai trazer um retrato do tempo, certo? Vamos lá, continuando. Tipos de crônica. Nós vamos ter uma crônica narrativa. Essa crônica narrativa, gente, ela vai parecer muito com o conto. Muito. Por quê? Porque tudo que se falar sobre narrativa, guardem isso. Isso assim é do tipo narrativo. Se é narração, vai contar uma ação, uma história. Se é uma história, alguém tem que contar essa história, porque essa história não vai se contar sozinha. Então nós vamos ter aí o narrador, certo? Se tem uma história, uma pessoa contando, vai ter que ter gente, né? Vai ter alguma pessoa, ou animal, ou bicho, qualquer coisa, vivenciando, porque você não vai contar quem é que estava lá, como é que foi, né? Você não vai falar ação sem ter ninguém envolvido, ou uma entidade, ou um espírito, ou uma alma, ou um bicho, ou uma pessoa, um ser humano, tem que ter, então vai ter que ter personagem. Ação, narrador, personagem. A narrativa, ela vai acontecer num determinado tempo, ela não vai acontecer, quando algum tempo atrás, era uma vez, no tempo muito antigo, mesmo que o tempo não seja especificado, assim, um tempo específico, 1930, no dia 10 de janeiro, mesmo que não seja específico, mas vai ter que situar em algum lugar, em algum momento, né? Nada acontece assim no vácuo, no buraco negro, tem que especificar o tempo. E vai ter que ter também um espaço, certo? Mas é um espaço não inventado, é um espaço que não existe, foi lá no reino da fada cor de mel e não sei o que, mas é um espaço, mesmo que seja um espaço inventado, é um espaço. Então, quando se fala em narrativa, nós vamos sempre lembrar dos 5 elementos da narrativa: ação, personagem, narrador, ação que é o fato, né? Narrador, tempo e espaço, certo? 5 elementos da narrativa. Então, pode confundir, ok? Crônica do conto. Professor, agora como é que eu vou saber o que é um conto, o que é uma crônica? Porque aí você vai estudar o conto, ou já deve ter estudado, você vai ver, quando você lê, né, que vão ter diferenças, né? Geralmente a crônica não vai ter tanto personagens, o conto vai ter um pouquinho menos que o romance, mas a gente não vai mais entrar nessa, não vamos complicar mais não. Mas assim, pode confundir, mas a gente sabe que tem especificidades, certo? A crônica ela vai ser mais curta, mais direta, vai ter aquela questão daquela linguagem meio jornalística, né, meio literária, certo? A crônica humorista, que aí a gente tem um autor que vocês têm que ler, já devem ter lido muito, você deve ter nos livros de vocês, mas procurem textos. Na biblioteca tem muitos livros dele que se chama Luiz Fernando Veríssimo. Tem um livro, ele tem uma coleçãozinha de livros que se chama Comédias para se ler na escola. Gente, é muito bom. Textos curtos, engraçados, leves. Ele também criou o Analista de Bagé. Bagé é uma cidade lá de onde ele é do sul, se eu não me engano. Bagé é uma cidade de Porto Alegre. Não, Porto Alegre é a cidade, é porque minha geografia aqui passou por longe. É uma cidade do Rio Grande do Sul, Bagé. E ele cria um personagem que é um psicanalista. E ele vai atender as pessoas no consultório. São diálogos maravilhosos. O Analista de Bagé, do Luiz Fernando Veríssimo. Aí você vai ter crônicas descritivas, né? Olha, outro tipo, certo? A crônica descritiva, ela vai descrever um jogo, um evento. Eu fui para um desfile de moda. Aí ali eu vou falar de maneira bonita daquele desfile. Eu vou descrever as modelos, as roupas, o clima. Vou falar ali de maneira bem artística. A crônica histórica,
né, que vai contar a história, a crônica jornalística, que ela vai estar no jornal ali, fazendo o seu papel social, muitas vezes crítico, certo? E vamos ter a crônica ensaio, que aí é como... o ensaio é um texto curto de caráter científico. Vamos supor que a crônica ensaio, ela vá tratar de assuntos mais... não é nem tanto o assunto, é a forma como se escreve. O ensaísta, ele vai falar de modo muito subjetivo, ele vai trazer, vai pegar um assunto e vai falar daquele assunto a partir da sua perspectiva, da sua visão. Então, por exemplo, o Átila, que é esse epidemiologista que está muito conhecido aqui na época da pandemia, né? A gente sempre está assistindo alguma coisa sobre ele. Ele vai fazer uma crônica ensaio sobre a pandemia do coronavírus no Brasil, certo? Então ali ele vai colocar, vai falar do assunto, como epidemiologista que ele é, vai falar do assunto, como sabedor, como cientista, e vai, como é que eu posso dizer, na sua condição de conhecedor do tema, vai tratar daquele assunto e colocando as suas impressões, falar sobre, por exemplo, falta de avisos não foi, esse quase 1 milhão de mortes, ele vai dizer, né, que poderia ter sido evitada, nós já temos vacina, foi irresponsabilidade, transformar a Covid em política, essas coisas. Uma crônica filosófica, que aí vai tratar de questões sobre o saber, o conhecimento, né? E a crônica lírica, que aí é mais voltada para essa literariedade, o eu lírico que vai lá, coisa mais poética. Em todas essas crônicas, certo? A gente pode ter um elemento que vai ser comum a todas, que é o caráter reflexivo. Mas também nós vamos ter uma crônica que ela pode ser especificamente reflexiva. Mas em todos esses, certo? Eu posso, numa crônica jornalística, trazer lá o caráter reflexivo. É uma característica da crônica, essa reflexão sobre os sentimentos, as pessoas, o mundo, tá? Então, vamos lá. Como foi que começou a história da crônica? Ela é uma narração histórica, significado formal, né? O significado do dicionário é uma narração histórica, por ordem cronológica, noticiário dos jornais. Isso é o que está lá. O Aurélio, que é aquele dicionário que a gente conhece, vai dizer que o primeiro significado da palavra crônica é narração de fatos, né? Comuns ou históricas em ordem cronológica. Mas a gente viu naqueles tipos aqui anteriores que ela pode ser muita coisa, né? E não só uma crônica histórica. Ela não pode falar só de fatos, ela pode falar de sentimentos. Ela vai trazer coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E o que faz parte do nosso dia a dia não é só um acontecimento factual, né? Não é só um fato. São também sensações, sentimentos, certo? Então é mister, vale, meu Deus. É mister fazer um conhecido trocadilho. A crônica está para a história, assim como a história está para a crônica. Ou seja, né, como é que eu posso dizer? Vamos simplificar, né? O tempo está na crônica, assim como a crônica está no tempo. Ou seja, a gente traz questões posicionadas temporalmente na crônica, certo? Mas a crônica também ela vai refletir essa questão do tempo. Ela vai existir num tempo, mas ela também vai refletir esse tempo. Então, a crônica ela é um gênero bem rico. Na Idade Média, a gente tinha os cronistas, eles eram mais voltados para essa questão de historicizar, eles narravam as memórias, os fatos históricos, as aventuras individuais, tinha pouco comentário. Com o passar do tempo, o gênero ele foi evoluindo e houve uma imersão maior, né, um mergulho maior do cronista no texto. Então ele passou a dar suas impressões, a dizer o que ele achava, o que ele sentia, certo?
Aí a gente tem esse cronista da Idade Média, gente, Fernão Lopes, que ele narrava os fatos cronologicamente, né, de maneira crítica, ou seja, é uma característica da crônica essa reflexão, que pode ser crítica, né, também, do que eu estou narrando. Eu não vou só contar, eu vou contar, certo? Mas eu vou contar a partir daquilo que eu acredito. Então, se eu for falar deste momento da vida que nós estamos vivendo, se eu for escrever um texto sobre se eu pedir a vocês um tema que vocês tratem sobre o primeiro notícia que vocês virem no jornal amanhã, a gente está se deparando todo dia com a mesma notícia, um número imenso de mortes, né? Então vamos supor que vocês vão escrever esse texto para contar a história da pandemia no Brasil. Gente, não tem como só contar a história da pandemia no Brasil. A história da pandemia do Brasil é uma história única de irresponsabilidade, de descaso. São milhares, meio milhão, né? Milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas, porque existe vacina, mas nós não compramos vacina, nós não tivemos um líder à frente, né, uma pessoa que tomasse uma decisão por todos os brasileiros que esperaram, que acreditaram que ele faria isso, e que garantisse que hoje todos nós estivéssemos vacinados e vacinadas. Não estamos vacinados e a gente está aí. Em vários países a pandemia acabou, a gente não é aceito em lugar nenhum do mundo, porque aqui nós somos um dos lugares, se não o único, em que a gente está numa situação mais grave. Então veja só, como é que eu vou escrever sobre um tempo, um período histórico, e não vou colocar a minha impressão. Não vou dizer o que eu estou vendo, não vou colocar ações reais, pessoas jovens, né, morrendo, pessoas idosas, crianças, uma tragédia. Gente, nós temos a nossa primeiro texto escrito em solo brasileiro, certo? O primeiro texto, quando a gente vai estudar literatura brasileira, o nosso primeiro texto, ele se chama A Carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha foi aquele cara lá, o escrivão Caminha, né? Que veio naquela caravana lá de Portugal para poder ir escrevendo tudo o que acontecia. Era comum nas grandes embarcações, certo? Ali no século XVI, ter cronistas dentro dos navios. Esses cronistas, eles contavam, narravam as histórias, as viagens, era um negócio bem de escrivão mesmo. Tem um escrivão lá que vai... Só que o escrivão ele tem que escrever tal qual, né? O que está lá na delegacia. O escrivão cronista, né? O que vinha nas embarcações, ele ia fazer uma descrição, né, de tudo que estava acontecendo. Era como se ele fizesse um registro. E a carta de Pero Vaz de Caminha, ele é um registro. Não é um registro. O Pero Vaz de Caminha, ele não escrevia apenas o que ele via, ele também escrevia o que ele sentia. Então ele vai falar, vai dizer a impressão dele quando ele chega aqui, vê os habitantes da terra, o primeiro contato com os povos originários, né? Povos originários são aqueles de origem, aqueles que são os verdadeiros donos da terra, certo? Então quando ele chega, ele vai dizer como foi o primeiro contato, como foi que eles foram recebidos, vai dizer qual era o comportamento, vai descrever a terra, descrever as pessoas, mas também vai dizer o que ele achou, como que ele sentiu, porque ele tinha que escrever ao rei, né? Todo canto que eles chegavam, eles tinham que escrever ao rei e dizer o que eles tinham achado. Então ele escreveu essa longa carta contando, né, a história do Brasil, como se fosse o registro do Brasil, para Dom Manuel, que era o rei lá de Portugal. Quando eles invadiram aqui, entraram, né, no Brasil, que ele escreveu essa carta, ele mandou para Portugal. Só que esta carta, ela é uma carta crônica por suas características. Ele contou o que ele viu, o que ele sentiu. Então, ele contou com detalhes e ele também deu a impressão dele.
A linguagem da crônica, a gente sempre vai estudar no gênero textual. A gente vai estudar a estrutura, né? Como é que se estrutura. A gente vai estudar o estilo, que é essa parte, como é que você organiza a linguagem, certo? E a finalidade, quem escreve, para quem escreve, onde é que está localizado, qual é o tipo textual, ok? Então, a crônica, ela tem uma linguagem bem diversa. Você vê que no anúncio, no cartaz, por exemplo, a gente tem ali o uso do verbo do imperativo, que vai fazer pedido, que vai dar ordens. A gente vê que no relato pessoal a gente vai usar muito o verbo no passado, né? Eu vi, eu fui, quando eu cheguei, né? A crônica, ela vai ter características na linguagem, ela vai usar uma linguagem mais clara e objetiva. Ela pode usar, por exemplo, a ironia, certo? Ela pode ser séria, né? Ela pode ser uma crônica bem séria. Ela pode falar sobre tudo, se quiser, ela pode falar sobre a pandemia lá na crônica e sal, mas também pode falar sobre tudo. Pode ver a fila lá do pão e falar sobre a relação de pai e filho, e depois dizer como o pão tá caro, e voltar, e falar que vai pegar o ônibus, e que tudo. Pode trazer um monte de assunto do cotidiano, da vida, dos sentimentos. Ela conversa, não se dirige a um leitor específico, né? É como se fosse divagações, é como se a gente estivesse conversando ali no ponto do ônibus, ou aquelas conversas triviais, certo? Retrata o pitoresco. O pitoresco são cenas do cotidiano, coisas, é como se fosse um retrato, ó. Faz um clique, aí ali ela vai trazer ali sentimentos, sensações para aquele momento. Aparece em revistas e jornais, mas também elas podem ser apresentadas nas televisões, pode ser falada, né? E nos diários pessoais, também você pode fazer uma crônica contando sua história. Eu vou contar minhas coisas através de crônicas, que vou falar dos meus sentimentos, das minhas reflexões. Cronistas brasileiros, cronistas mulheres e cronistas homens. A gente tem Cora Coralina, muito conhecida. Paulo Mendes, vale Cristo, cadê? Como é que volta agora? Paulo Mendes Campos, também conhecido, é Mendes, tá? Ele tem um livro muito conhecido eu esqueci, mas eu lembro que eu li pro vestibular. Não sei se era o Balé dos Patos, não lembro. Fernando Sabino, Sérgio Porto, que é conhecido como Stalin Ponte Preta, não lembro o que este homem escreve. Paulo Mendes Campos, se eu não me engano, ele faz uma crônica mais literária. Lígia Fagundes Telles, vocês iriam amar, ela traz essa crônica mais que parece com conto, lembra que se confunde com conto? O Nelson Rodrigues escreve crônica sobre tudo, sobre vida, sobre morte, sobre futebol, sobre tudo. Muito boas crônicas do Nelson Rodrigues, muito boas, muito maravilhosas. Vinícius também escrevia contos, crônicas. Confesso que eu conheço mais a parte de poemas do Vinícius. Luiz Fernando Veríssimo, cronista que eu mais li, que são esses livros curtos, né? O Analista de Bagé, As Mentiras que os Homens Contam, tem 1, 2, Comédias para se ler na escola. Carlos Heitor Coni, também muito conhecido, ele é daqui do mesmo período do Nelson Rodrigues. Carlos Drummond de Andrade também escrevia crônicas. Esse povo que era da literatura, gente, eles trabalhavam muito para o jornal, então eles tinham uma produção jornalística muito grande. Como a crônica ela é um gênero fluido, que ele fica entre o jornal e a literatura, o jornalismo e a literatura, né? Então, eles tinham essa marca, né? Então, um grande poeta brasileiro, né? Também cronista. Ziraldo, né? Lá o criador do Menino Maluquinho, Adélia Prado, também bastante conhecida, Hilda Hilst, ela escreve crônica, ela é muito conhecida pela obra de poema erótico, né? Muito conhecida, ela na literatura estudou muito a questão do erotismo nos escritos de Hilda Hilst. Mas também tem crônicas, Otto Lara Rezende, que ele, Vinícius e Nelson Conis, tinha essa parte da contemporaneidade. E esse Ricardo Ramos também. Estrutura da crônica.
Como que a crônica ela vai ser organizada? É um texto dissertativo, vai dar opinião, vai argumentar muitas vezes, né? Vai veicular pontos de vista do autor fazendo reflexões. Dissertativo porque traz pontos de vista, não necessariamente porque argumenta, certo? Enfoca fatos reais, que pode retratá-los ou não, mas pode partir. A crônica ela pode surgir a partir de um acontecimento real, por exemplo, final do BBB 2021. Aí eu vou fazer uma crônica sobre isso, sobre a exposição das pessoas, ou então sobre carisma, sobre essa questão do regionalismo, né? Uso de linguagem padrão, que é essa linguagem que a gente tenta ali usar bem direitinho, a questão da norma, né? Culta. O texto claro e objetivo, já foi dito no modo de linguagem, né? Pode assumir um tom informal, desde que você esteja escrevendo, por exemplo, mais para essa questão literária, né? No jornal você já tem que procurar mais a questão da mais objetiva. Descritivo, porque ela também vai descrever pessoas, acontecimentos, fatos, né? Então a descrição ela pode estar presente. Essa questão de despertar, isso aqui é importante. É descritivo, pois a pretensão é despertar no ouvinte leitor a completa impressão do objeto, pessoa ou espaço que está sendo descrito. Então, como eu quero trazer ali o assunto a partir daquilo que eu vi que me chamou a atenção, então é bom ter esse cuidado com a descrição. Quando vai contar fatos que já aconteceram, né, o texto torna-se narrativo. É um texto curto, nem sempre curto, né, vai depender do autor, mas em tese é para ser um texto curto, leve ou humorístico, algumas vezes crítico, e mostra o dia a dia da sociedade. Os recursos linguísticos eles vão sempre ser usados, né, as conjunções, as figuras de linguagem. Então, parte de um fato do cotidiano, né, que pode ser, como eu falei, final do BBB 2021, eu vou fazer uma crônica para falar, por exemplo, sobre as relações interpessoais. Então, parte de um fato do cotidiano, mas eu vou refletir sobre outra coisa. Mas a ideia partiu de uma observação de um fato pitoresco, né? Um fato do cotidiano, um fato simples da vida como ela é. Observe a organização do texto, se está adequada à utilização dos sinais de pontuação e a sua intenção. Então, na crônica pode ter, às vezes, essa questão da conversa, do diálogo, né? Então, você tem que prestar atenção nessa questão dos pontos, como é que você utiliza, certo? É indispensável que consiga perceber a particularidade que há de exclusivo, de fascinante, até mesmo engraçado nas situações do cotidiano pelas quais passam, para que então produza uma boa crônica. Ou seja, é importante ter esse olhar, certo? Específico para um elemento simples do cotidiano que ninguém dá nada por isso, mas aí o cronista vai lá e olha com um outro olhar, transforma aquilo ali em algo mágico. Certo? Vamos ler O Furto de Flor, de Carlos Drummond de Andrade. Eu peguei essa crônica, eu escolhi uma crônica que coubesse no slide, que não ficasse muito grande, muito cansativa a leitura. Então, vou ler com vocês, eu não li antes, confesso. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Veja só. A pessoa está lá andando, vê uma flor bonita no edifício, não poderia pegar, então a pessoa vai lá e furta, sem a pessoa ver, né? Furto é quando ninguém vê. Então o porteiro, que era para cuidar do jardim, estava lá dormindo, então ele foi lá e furtou. Gente, é uma coisa comum. Aí ele vai, chega em casa, quando você tem uma flor, geralmente você coloca num copo com água, porque dizem que ela vai durar mais. Aí começa, né, ali, ó, um fato comum, aí começa ali a viagem, a beleza, né, da escrita do autor. Logo senti que ela não estava feliz.
O copo destina-se a beber, e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor? Se a contemplarmos bem, sendo autor do furto, eu assumir a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara. Eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular de morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrocharam. O porteiro estava atento e respondeu-me: que ideia sua vir jogar lixo de sua casa neste jardim? Veja, leve, né, o texto. Tem aqui um tom, né, meio de engraçado no final, né, porque ele leva a flor para enterrar no lugar onde ela nasceu e o porteiro acha que ele está jogando lixo. Ele não viu quando ele tirou a flor. Então, olha aí, um tema, né, mais voltado para o cômico. Um acontecimento simples, ele faz uma reflexão sobre todo o percurso de nascimento, vida e morte da flor, o destino da flor. Aí diz como é que é a morte e tal. Vejam, é bonito de se ler, né? É uma crônica que parte de você pegar coisas do cotidiano e você transformar num texto bonito desse, que faz a gente pensar, que é prazeroso também de ler, certo? Aqui vocês vão ter dicas de como escrever uma crônica. Né? Você vai criar um título que ele seja bem sugestivo, né? Que ele tenha a ver com o assunto, certo? Para a gente saber mais ou menos o que vai falar. Aí você vai criar um cenário curioso, então você vai imaginar as pessoas com quem você convive, os lugares que frequentam, quais os assuntos que circulam no lugar onde você vive, e principalmente algo que tem ocorrido no dia a dia, ele chamou a atenção. Ao foco narrativo, certo? É que você vai escolher, o foco narrativo, gente, é o ponto de vista, né? Quem é que está vendo? Eu vou contar em primeira pessoa, ou seja, eu vi, eu senti, eu vou ser só o narrador, ou eu vou ser autor e também vou ser personagem. Ou eu vou escrever na terceira pessoa, vou falar de longe, vou aqui observar, mas vou dizer o que alguém viu, o que alguém viveu, sem eu ter participado, eu só olhei, observei de longe, ninguém nem viu que eu estava lá passando, né, como se eu estivesse numa vitrine. Então, o foco narrativo é isso. O personagem, que não vai ter muito, né, porque a crônica não tem tantos personagens, mas aí eu vou dizer, é uma pessoa, é um fato, eu vou só falar algo sobre, vou contar, por exemplo, só essa história da flor, quem era o personagem? Só tinha o menino, né, o que está contando, que também é o personagem que pegou a flor, e o porteiro, né? 2 personagens. E a flor também é uma personagem. Então, o enredo, que é a história, né, que é o fato, que é a ação, que é o elemento da narrativa, né, que é o que vai ter aqui essa história. Aí eu vou falar qual é o tom que eu vou usar na crônica. Um tom poético, um tom humorístico, irônico ou reflexivo. Aí eu tenho que saber que a crônica ela não é uma coisa que vai ter começo, meio e fim, assim, longo. Começou em 1910, aí nós estamos em 2021, não, é um tempo curto, é uma manhã, né? Isso daí do menino foi o quê? Poucos dias, né, que a flor morreu. É um dia, é uma manhã, certo? E o desfecho, né? Como vai ser o final, que é importante, vai ser surpreendente, vai ser conclusivo, vai ficar em aberto. E é isso. Vimos a crônica, certo? E agora fica faltando mais uma aula para vocês, que é sobre edital, tá bom? Então, vou parar a gravação, depois eu mando a atividade, o Fábio coloca para vocês junto com o vídeo.